Olá, pessoal. Bom, eu vou aqui agora, né, hoje, dando prosseguimento aos trabalhos para o livro novo que eu estou ilustrando, eu vou começar com o processo de criação de texturas, né? É um livro que tem como inspiração o disco Falso Brilhante, o LP Falso Brilhante, da Elis Regina. Quem não sabe, né, quem tá vendo quem está assistindo essa live aqui, essa aula aqui agora, tem uma anterior a essa, que eu conto um pouquinho do meu processo inicial de criação, de criação de mood board ou de painel de inspiração, como eu prefiro chamar. Enfim, os momentos iniciais, né, dos meus processos de busca para a construção das imagens. E essa aqui é a parte 2, que eu agora parto para a confecção das texturas, né, da criação de qualquer imagem efetiva. E aí, eu vou pegar aqui os meus materiais preferidos, né, que são os rolinhos de pintura, né, esses rolinhos de espuma aqui, começando por esse aqui que é o mais velhinho deles, a espuma dele tá bem velhinha já, mas eu gosto muito do efeito. Esse aqui que tá usado, né? E esse aqui que é o mais novo, que eu acabei de tirar da embalagem. E o meu queridíssimo rolo de borracha. O rolo de borracha eu uso com, com a tinta para serigrafia ou a tinta para gravura, ou o mais comum, na verdade, é a tinta óleo, né? E os rolos de espuma eu uso com a tinta PVA, né? Eu não tenho, há muito tempo que eu aboli a tinta acrílica, porque ela tem, bom, primeiro a tinta acrílica boa, né? A tinta acrílica que eu gosto de usar tá caríssima, porque ela é importada, e a tinta acrílica nacional, infelizmente, tem um plástico, tem algo no aglutinante dela que cria uma película plástica horrorosa de trabalhar por cima. E como eu sou uma pessoa das camadas, né, eu gosto de usar a tinta e sobre ela, enfim, colar, ou usar lápis de cor, ou usar dezenas de materiais sobre a tinta acrílica nacional me cria muito problema, né? Mesmo se eu usar qualquer spray, que agora não me ocorre o nome, mas enfim, tem pessoas que usam laquê, tem pessoas que usam um fixador para criar uma película sobre a tinta acrílica e sobre isso trabalhar, né? Sobre essa película trabalhar, mas aí já cria uma casca que não me agrada nem um pouco. Então eu tenho evitado, né? Se eu não tiver com a tinta acrílica bacanona, que para mim é a Amsterdã, eu prefiro não usar, tá? Então, há muitos anos eu tenho preferido usar a tinta PVA para artesanato, fosca, sempre fosca, né? Essas aqui são um exemplo, essa daqui é uma outra marca, mas é também legal, tá? E aí é o seguinte, para criar essas texturas iniciais aqui, que hoje vai ser rapidinho, para quem não conhece a obra da Elis Regina, O Falso Brilhante, que eu acho que é um dos discos, um dos shows mais icônicos que a Elis Regina fez, né? E eu falo um pouco disso no nosso primeiro encontro. O Falso Brilhante, o show Falso Brilhante tem uma temática circense, que eu amo de paixão. Quem me conhece sabe que eu amo circo. Eu tenho toda uma pesquisa, minha pesquisa da minha primeira faculdade, na minha formação em design de moda, foi em cima do circo. Eu amo circo. E o Falso Brilhante tem essa temática, né? E como o livro também, não, enfim, o livro não tem uma temática circense, não fala de circo, mas o livro tem uma espécie de pureza. A personagem principal tem uma pureza infantil
no melhor significado desse infantil, né, possível, eu vou me apropriar dessa ideia de pureza, né, para a escolha das cores. Então eu normalmente uso somente as cores básicas para criar minha paleta, né? Mas dessa vez eu vou me ater realmente, enfim, eu utilizo as cores básicas para criar outras cores. Mas nesse caso aqui, desse livro, eu vou me ater às 3 cores básicas e ficar nelas realmente, né? As cores do circo, normalmente, né, quando a gente pensa em cores de circo, são vermelho, amarelo e azul, né, que são cores muito lúdicas, são cores puras. E eu vou me ater a isso aqui nessa criação dessas texturas. E sobre elas, depois eu posso vir a trabalhar com um verde, eventualmente um lilás, um roxo, enfim, mas eu vou ficar nessa ideia do lúdico e do puro que essas 3 cores me dão, tá? Lembrando sempre, bom, isso aqui não é uma aula de círculo cromático, tá? Mas lembrando sempre, evidentemente, que o azul cerúleo, que é o nome que dá aqui a essa tinta, não é o básico, não é o azul básico. Mas aqui eu vou utilizar, vou usar como se fosse, tá? Se fosse uma aula sobre círculo cromático, eu ia explicar isso melhor, né? E aqui, por exemplo, eu tenho o azul cerúleo também, e um outro azul que eu gosto, que é o ultramar, certo? E esse aqui é um azul marinho. Junto com eles, talvez eu não use muito não o branco, mas eu deixo ele aqui porque é sempre um coringa, tá? Então eu vou começar texturizando com a tinta óleo, que eu amo de paixão. Eu vou utilizar aqui. Bom, como eu tô aqui muito no esquema de improviso, porque eu resolvi gravar de última hora, sobrou um tempinho aqui, eu não ia fazer isso agora, mas me sobrou esse tempinho, eu vou fazer. Eu peguei, gente, papel branco, papel offset branco, tá? Esse aqui a gente compra na loja como papel 40 quilos, tá? Mas é um offset branco comum. Vocês vão reparar que ele tá meio sujo, meio manchado, porque eu tava usando ele como forro para minha mesa, tá? E é isso mesmo, certo? Uma outra coisa também que eu aboli é essa pureza dessa ideia de papel. Então, o papel que forra a minha mesa é o papel que eventualmente vai se tornar uma textura para uma ilustração de um livro, para a criação de alguma obra, de alguma imagem. Eu aboli os papéis que eu amo de paixão, mas que não são necessários nesse momento. Papel de algodão, papel fabriano, papel monval, que são papéis incríveis, mas que são, por serem importados, são caríssimos e são muito complicados de achar aqui no Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Então também isso foi conduzindo um pouco a maneira como eu trabalho, né, nos últimos anos, desde um pouco antes da pandemia, a verdade é essa, mas a pandemia intensificou esse meu processo de simplificar o máximo que eu puder, né, a minha obra, não ficar mais refém de nada que dependa de importação, nada que dependa de variação de preço de dólar, que dependa muito, né, porque tudo depende, mas também isso é outra conversa para outro momento. E vamos lá, pelo, né, sempre, minhas coisas sempre tem um pelinho de gato ou de cachorro, eu crio os dois, e eu amo. Eu vou começar pelo azul. E quem me acompanha um pouquinho sabe que eu sempre começo os meus trabalhos, seja o trabalho que for, brincando um pouco com essas texturas, porque isso é uma espécie de meditação, né? Para mim, é um trabalho de entrar, né? De me concentrar no projeto, é um trabalho de um trabalho realmente de meditação, né? A gente tem ouvido falar tanto
mindfulness, e a ideia, né, que às vezes as pessoas têm de meditar é ficar lá de olho fechado, entoando mantras e tal. E na verdade, meditar nada mais é do que a gente se concentrar no momento presente, né? No tempo presente, naquilo que a gente está fazendo ali. E quando eu estou fazendo essas texturas, né? Quando eu estou passando, né? Esse gesto simples aqui, ó, de passar o rolo sobre a tinta e depois imprimir isso no papel de alguma maneira, esse simples gesto me conecta com o projeto, me conecta com a história que eu estou pretendendo contar através daquelas imagens, me conecta com o tempo presente e me ajuda muito, né? Me faz muito bem. Então, esse aqui é o meu momentinho inicial de trabalho. Tá? Fiz o azul aqui. Com o rolo de borracha, eu gosto dessa textura que realmente o rolo, por si só, já dá. Né? O papel 40 quilos, né, esse papel offset normal, é um papel liso, de uma gramatura pequena, eu acho que é menos de 90 gramas, né? Ele é um papel, mas é um papel liso, um papel super básico, muito semelhante à cartolina branca, tá? Eu uso também, gente, além disso, o papel sulfite, que também é da família dos offset. Tá? Então, aqui eu estou, assim, eu falo um pouco dos termos técnicos, porque algumas pessoas gostam enfim, compreendem o que eu estou falando. Mas o papel sulfite é o papel Chamex, que a gente compra na loja no pacotinho de 100 ou no pacote de 500. E eu tenho usado bastante, tá? Porque como a ilustração de livro não é... Enfim, eu não trabalho com os originais, né? A gente trabalha... A ilustração de livro é um trabalho de reprodução de imagem, de uma imagem original. A qualidade do papel não importa muito, porque se eu trabalho, assim, se eu fosse vender esse original, eu teria preocupações com a qualidade desse papel, com a acidez do papel, porque, enfim, se deteriora com mais rapidez, mas não é o caso aqui. Né? Em outro momento eu já estou aqui misturando as estações, vejam, trabalhar com textura tem muito isso, né? Assim, a gente vai tendo insights e começa aqui, no meu caso, eu começaria a pensar coisas e a anotar coisas, se eu não estivesse aqui gravando para vocês. Como eu estou aqui gravando, eu já estou aqui verborrágica, misturando um monte de assunto, que deixa o papo bem doidinho. Mas, enfim, eu vou trabalhando com mais tinta, menos tinta, vejam que esse resultado é diferente desse aqui, tá bom? E aí, agora, deixa eu colocar eles para lá. Essa textura a óleo, gente, ela demora mais a secar, tá? Ela vai demorar mais alguns dias para secar. Eu acabei de bater no pedestal, então a câmera tremeu. Como eu estou aqui no improviso, eu não trouxe minha placa de acetato, onde eu costumo misturar as tintas. Eu vou fazer uma coisa que normalmente eu condeno, mas que será necessário nesse minuto. Tá? Eu também não tenho um papel aqui agora para limpar essa tinta do rolo, então vocês estão vendo que azul misturado com amarelo dá verde, e aqui eu já tenho uma outra textura que eu não imaginava ter, que é a verde, mas que, enfim, tudo no final vai dar certo. Claro que ela vai entrar na minha paleta daqui em diante. Esse livro, gente, é o terceiro livro da coleção Primeiros Sonhos, tá? Que é editado pela Ama Livros, do Antônio Chimenec. O primeiro livro se chama No Quintal do Abacateiro e é baseado na obra, enfim, inspirado, né? Na obra do Gilberto Gil, no Refazenda do Gil, que é um disco incrível, né? Essa coleção parte
clássicos da MPB, né? Então, o primeiro livro, No Quintal do Abacateiro, que já foi editado, já foi lançado, é em cima do Refazenda. O segundo livro é em cima do Para Todos, do Chico Buarque, que também é um outro super clássico da MPB. E o terceiro é esse aqui que eu estou começando agora, que eu estou fazendo agora, que é em cima do Falso Brilhante, da Elis Regina, né? Vamos ver. Deixa eu pegar agora o vermelho. Eu tenho 2 tipos de vermelho aqui. Estão bem no finzinho. Eu tenho esse vermelho chinês e o vermelho cádmio, púrpura. Mas eu vou usar o vermelho chinês porque eu quero cores abertas, cores muito vivas, né? Porque a ideia é explorar bem uma coisa lúdica, né? Bom, aqui o vermelho já vai sair com menos interferência do amarelo e do azul. Já vai sair esse amarelo mais limpinho. Que eu amo essas texturas vermelhas. Okay? Olha que coisa mais linda. Bom, e para quem ainda não sabe, para quem nunca assistiu uma aula minha, tem várias aulas abertas lá no YouTube, né? Tem o meu curso, né, o Travessia para Despertar o Corpo Criador, que é um curso online. E, enfim, mas para quem me acompanha, né, ou no curso, ou nas aulas abertas, ou nos cursos e oficinas que eu já dei por aí, sabe que essas texturas aqui são a base das minhas colagens. É aqui que tudo começa, além de um processo meditativo incrível, né, além de fonte de muitos insights criadores, é daqui que eu parto para criar as minhas colagens, e eu sou uma criadora de imagens que utiliza muita colagem. Bom, e aí, essas mesmas texturas que eu fui criando com a tinta óleo poderiam ter sido criadas com tinta base de serigrafia. E eu também vou fazê-las com um pouco de tinta PVA, porque o processo é muito semelhante, mas o efeito é diferente, né? Porque são tintas muito diferentes. E o que eu vou fazer aqui agora? Vou aproveitar um papel offset, né? Que no caso é um papel 40 quilos, tá, gente? Na papelaria pode pedir papel 40 quilos. Eu vou agora cortar aqui algumas folhas desse papel que já está usado, né? E vou criar algumas texturas com o rolo de espuma, tá? Primeiro deixa eu terminar de cortar aqui, né? E por que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou criar essas texturas também com PVA? Porque podem funcionar, né? Um mix de texturas podem me fornecer um efeito interessante, né? Trabalhando um pouco nessa coisa dos contrastes, dos efeitos. Então, aqui meu pratinho branco, né? E vamos lá. Bom, eu vou começar aqui com a azul, né? Eu tô trabalhando com vermelho, amarelo e azul, né? Vou usar aqui o azul e vou usar dessa vez, gente, não o rolo de borracha, tá bom? Eu vou usar o rolo de espuma, né? Peguei esse rolo que é mais novinho, tá com a espuma mais nova. E vou também criar de um jeito muito simples, tá? Esse é o momento. Eu tô aqui falando para burro, mas esse é o momento, gente, de colocar uma música interessante, ou não colocar música nenhuma. É um momento de meditação,
sabe? É um momento de se fixar no tempo presente, de não racionalizar, é um momento de... É um momento de fato de meditação, tá? Isso aqui que a gente faz, que eu gosto de fazer, é uma espécie de meditação, é uma espécie de conexão com o trabalho, com o projeto. E aí vocês reparem que a gente vai criando uma série de desenhos, né? Assim, abstratos, mas são imagens sobre o papel, é o mesmo rolo sobre o mesmo papel, mas a depender da quantidade de tinta que a gente coloque, isso vai nos proporcionando diferentes desenhos, né? E isso, na hora de montar as colagens, isso oferece um efeito super interessante, tá? Eu gosto muito, para mim é sempre muito instigante, porque quem vai me acompanhando fala, nossa, mas a Anne só usa esse material, mas cada vez que a gente usa esse material, ele aparece de um jeito diferente pra gente, ele oferece um efeito diferente pra gente, tá? E eu acho bem legal. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. E aí eu vou usando aqui, vocês vão ver que eu vou usar diferentes cores, diferentes tons, tá? Sempre aproveitando o papel usado. Que mais? Posso pegar pincéis largos, posso pegar esses pincéis e usá-los de diferentes maneiras. Enfim, vocês agora vão pegar o que vocês têm, né? Caso alguém queira fazer, é usar aquilo que tem nas mãos, né? Para trabalhar, tá bom? E aí, depois disso, eu vou deixar secar, né? As tintas têm um tempo de secagem diferente umas das outras. E aí, em seguida, eu volto, né? Para dar prosseguimento ao trabalho, enfim, para uma outra etapa, né? Para uma outra etapa do trabalho. Bom, pessoal, é isso, certo? Quem se interessar em fazer algo assim e quiser me mandar, eu vou achar bem legal, eu vou achar bacana trocar uma ideia. E é isso, tá bom? Assim que os papéis estiverem secos, eu volto para dar prosseguimento ao trabalho, tá bom? É isso, um beijão.